Pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha! Eu sou o maestro Carlos Veiga Filho, Carlinhos Veiga aqui dos Tutoriais em Música. Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês sobre os movimentos melódicos, os tipos de movimentos melódicos que a gente trabalha. Isso é muito útil quando a gente está trabalhando a nossa escrita a quatro vozes, quando a gente está trabalhando contraponto, esse tipo de coisa, certo? Basicamente quando a gente tem duas ou mais linhas melódicas se relacionando entre si. Então vamos lá. O primeiro movimento que eu vou falar aqui é justamente um movimento direto. No movimento direto a gente tem duas vozes que caminham no mesmo sentido. Ou as duas vozes subiram, ou as duas vozes desceram, certo? Então o que acontece? Repare, eu estou aqui com as notas Sol e Ré, e aí de repente eu vou e toco as notas Si e Sol. Então, a minha voz inferior saiu da nota Sol, subiu para a nota Si, e a minha voz superior saiu da nota Ré, subiu para a nota Sol. Então, ó, o que eu tive aqui? Um movimento direto, beleza? Um movimento direto agora descendente. Vamos fazer isso aqui. Eu estou com Sol e Dó. E aí as duas vozes vão descer e vão tocar Mi e Sol. Simples assim, certo? Isso aqui caminhou para isso aqui. Nesse caso aqui as duas vozes desceram. Isso é o que a gente chama de movimento direto, certo? Duas vozes no mesmo sentido. Próximo movimento, movimento contrário. Movimento contrário é bem simples da gente perceber. Uma voz subiu, a outra voz desceu, e não importa qual, certo? Eu estou aqui, por exemplo, com essa ideia aqui. Novamente, Sol e Ré. E aí agora eu faço isso. Certo? Eu tenho aqui Sol e Ré, e agora eu tenho Dó e Mi. A minha voz inferior saiu do Sol, desceu para o Dó, e a minha voz superior saiu do Ré e subiu para o Mi. Então, ó, beleza? E o movimento contrário, ele também pode ser fechando, né? Então, vamos ver aqui. Eu estou aqui com mesmo exemplo do Sol e do Ré, e aí eu desço a minha voz superior agora para o Dó sustenido e subo a minha voz inferior para o Lá. Então eu tenho isso aqui. Ok? Movimento contrário, uma voz subiu, outra voz desceu. Terceiro tipo de movimento melódico é aquele em que uma voz fica parada, apenas uma voz vai se mexer, que é o chamado movimento oblíquo, certo? Oblíquo. Então eu estou aqui novamente com o meu Sol e Ré, e aí de repente uma voz mudou e a outra permaneceu. Certo? A minha nota Sol continuou, enquanto a minha nota Ré desceu para a nota Si. E o contrário também pode ser verdade. Eu posso estar aqui e aí mudar a minha voz inferior. Beleza? Movimento oblíquo. Maravilha. Eu recentemente venho falando sobre quintas e oitavas paralelas. O que vem a ser isso aí, certo? O que acontece é o seguinte. Na escrita a quatro vozes e no contraponto, a gente deve evitar escrever um intervalo de quinta e logo depois outro intervalo de quinta. Da mesma forma que a gente deve evitar escrever um intervalo de oitava e logo depois outro intervalo de oitava. É a isso que a gente chama de quinta paralela e oitava paralela, certo? Eu tenho aqui, novamente com o meu exemplo aqui do Sol e Ré,
né, que é uma quinta justa, e aí de repente eu escrevo logo como, como intervalo seguinte, como nota seguinte, ó, isso aqui, outra quinta. Não é legal, não é legal. Já já eu vou dizer por que não é legal, certo? Eu estou aqui com uma quinta justa, e aí de repente, entre a mesma voz, eu coloco outra quinta justa entre as mesmas vozes. Vamos dizer que eu estou aqui com meu baixo e aqui com meu tenor. Escrever uma outra quinta justa entre o baixo e o tenor não vai ser legal. Mesma coisa o intervalo de oitava, certo? Olha o que acontece, eu estou aqui. E aí de repente eu vou e escrevo isso aqui. Não é legal, certo? Não funciona bem. Por que não funciona bem, Carlinhos? Explique aí qual é o motivo real dessa história. Bom, o que acontece é o seguinte. Por muito tempo, a música ela era simplesmente monofônica, né? Era o chamado canto gregoriano, o canto-chão. Era apenas uma linha melódica, certo? Todo mundo cantando isso aqui, certo? E aí, de repente, o que é que passa a acontecer? Como uma espécie de alternativa homofônica, não posso chamar isso, é o princípio da polifonia, mas ainda é uma coisa homofônica. Começa a se pensar certo? Em intervalos regulares, e esses intervalos aqui no caso eram justamente os intervalos de quintas, certo? Esse tipo de composição, vamos chamar assim, ficou conhecido como organum, órgão paralelo, certo? Então era justamente essa ideia dos intervalos de quintas sucessivas é que a gente chama de órgão paralelo. Isso é uma coisa que ainda está na Idade Média, né, no período medieval, mas que com o decorrer, né, numa estética que surgiu após isso aí, quando a gente já começa a ter aquela história da Ares antiga, da Ares nova, isso aí já começa a quebrar um pouco com essa estética, certo? E aí o que é que acontece? Passa-se a buscar uma sonoridade diferente disso, e é justamente com a Ares nova que a gente deixa de ter esses intervalos regulares, sempre constantes, né? A ideia do paralelismo. Então é por isso que não é legal a gente fazer quintas e oitavas paralelas, porque durante muito tempo era só isso que estava sendo feito, certo? Então é muito, muito, muito importante nas regras de contraponto, nas regras de harmonização a quatro vozes, que você observe essa história do paralelismo entre as mesmas vozes. Claro que se eu já estou trabalhando a quatro vozes, né, eu já tenho como colocar quintas e oitavas que podem até acontecer de forma direta. No vídeo passado eu já coloquei algumas regras que permitem, né, com que as quintas e oitavas diretas elas aconteçam, né? E a gente pode trabalhar isso mudando de vozes, mudando de posições de acordes também, assunto do vídeo anterior, que eu vou deixar o link aí no final se você não assistiu ainda, certo? Então, movimentos melódicos, intervalos, certo? Progressões de acordes, tudo isso é fundamental para você que quer melhorar a sua ideia de composição, de arranjo, certo? De instrumentista também, né? De músico, a gente tem que estar muito atento a essas coisas todas, certo? Esse vídeo aqui sobre os movimentos melódicos vai trazer um pouco mais de
base para você, se você assistiu o vídeo anterior, né, sobre a ideia lá da harmonização a 4 vozes, da quinta paralela, evitando quinta paralela e oitava paralela, certo? Então, as coisas elas vão assim nos tutoriais, meio vai ali, volta, alguém pergunta, traz uma dúvida, a gente esclarece e a coisa vai andando assim, beleza? Hoje é dia 21 de dezembro de 2019, eu já não estou mais na Maratona dos Corais, certo? Foi muito bom, 2019 foi um ano excelente para mim em termos de corais, né? E agora eu vou dar uma relaxada dos corais, ainda tenho apresentações, mas vou segurar um pouquinho a onda. E agora é cair para dentro aqui. Como eu falei, já estou trabalhando no meu curso de harmonia, essas coisas todas que vão chegar agora no ano de 2020. Beleza? Assina o canal, divulga, curte o vídeo. Forte abraço, não para de ouvir, nem para de pensar. Obrigadíssimo e até a próxima. Valeu!